Por que a gente procrastina? Principalmente coisas que são tão importantes pra gente. Às vezes você sabe exatamente o que tem que fazer, mas aí não consegue fazer. De onde que vem essa vergonha de começar algo novo, esse medo de ser visto tentando? Por que colocar tanta pressão em ser bom e já de primeira? Será que esse é um problema das redes sociais ou é um problema social ainda mais antigo? Oi, como é que você tá? Eu tô com a rinite atacadíssima. Bem-vindos ao meu YouTube. Acho que eu tinha que ser mais simpática, né, de início. Faz muito tempo que eu não faço vídeo longo, mas eu acho que eu vou amar isso aqui porque eu gosto muito de consumir YouTube. Principalmente porque eu sinto que é um ambiente menos acelerado, sabe? Então eu absorvo melhor as coisas. E eu assisto muito, principalmente quando eu vou lavar a louça, porque eu odeio lavar a louça. Então torna o momento um pouquinho menos pior. Eu não sei muito bem como é que isso aqui vai funcionar, mas a gente vai construindo junto. Isso tem a ver, inclusive, com o tema que eu escolhi para esse primeiro vídeo, porque faz muito tempo que eu queria criar um canal, criar um podcast. E algumas pessoas me pedem isso faz um tempo também. Só que eu não fiz justamente pelo mesmo motivo que já me fez adiar ou deixar várias outras coisas que eu queria pra depois. Eu fiquei esperando o momento perfeito pra começar. Fui dar uma olhada no cabelo que eu deixei ele secar demais. Mas enfim, eu sempre ficava arrumando desculpa. Porque eu queria ter mais equipamento, eu não queria ser iniciante, queria ter mais tempo, mais conhecimento, mais não sei o que, queria fazer um cenário. Eu já queria começar? Perfeito, só isso. Cada vez mais eu tenho visto as pessoas falando justamente sobre esse medo de ser visto tentando, que é muito real. Porque hoje, se você quer ser um dentista, por exemplo, você vai entrar nas redes sociais e vai ser bombardeado por milhares de outros dentistas que já têm a carreira consolidada, consultórios incríveis, que são maravilhosos. E aí existe uma linha tênue entre isso te inspirar ou fazer você se sentir um completo fracassado e atrasado dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio sonho. E aí que tá, sempre vai existir uma pessoa mais bonita, mais inteligente, mais talentosa, que tem mais dinheiro e que parece mais feliz que a gente. Mas também sempre vai ter uma pessoa com menos dinheiro, menos talento, menos beleza, que parece estar menos feliz no momento. Porque a vida é isso. Só que quando você entra nas redes sociais, parece que a única pessoa sem talento, beleza, dinheiro e felicidade é você. E aí realmente não parece muito acolhedor, né? Essa ideia de ser iniciante nesse mar de gente que parece ser tão perfeito assim. Só que eu acredito que o medo de ser visto tentando, ele ainda é um pouquinho mais profundo que isso. Ele é muito mais sobre a relação que você tem com você do que sobre os outros. Porque se você fosse mais seguro de si, talvez você não se importasse tanto assim com o que os outros podem pensar. O vizinho começou a tocar um pagode, velho. Dá pra ouvir? Eu espero que não. Vamos testar hoje se esse microfone daqui é bom, né? Eu espero que sim. Mas enfim, muitas vezes a gente não começa, a gente não tenta justamente porque não quer que os outros observem a gente nesse processo. Se você começou algo, você tá admitindo que você não é bom naquilo. Que você começou agora, você ainda vai chegar lá. E se você quer chegar lá, é porque aquilo é importante pra você. Então a gente se sente frágil, a gente se sente exposto, se sente vulnerável, inferior. E sabe qual é uma das melhores formas de lidar com isso? Abraçar a própria insignificância. Você não é tão importante assim. Sabe por quê? Porque ninguém é. Parece idiota, né? Mas a primeira vez que eu vi isso, eu parei assim pra pensar e alugou um triplex na minha cabeça. No fim do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa sobre a própria vida. Você pode até lembrar de algo sobre alguém, mas no final das contas, você pensa muito mais sobre você, porque isso é natural do ser humano. Você precisa pensar no que é que você vai comer, que hora você tem que acordar amanhã, numa resposta difícil que você precisa dar, algo no trabalho que você tem pra resolver, um problema que tá te aperreando o juízo. Somos protagonistas da nossa própria vida e entender isso também é entender que os outros não estão nem aí pra gente. Só quem sabe das suas inseguranças e dos seus defeitos é você mesmo. Eu lembro que na época que eu malhava, eu era super insegura de ir de short pra academia, porque eu tenho celulite, tenho um joelho escuro. Aí um dia eu parei pra pensar no quão idiota isso era, porque todo mundo que tá na academia tá preocupado com o próprio corpo. É só você reparar, tá todo mundo se gravando, se filmando. A pessoa pode até olhar pra você ali por uma fração de segundo, mas já já ela vai voltar a atenção pra ela mesma. Depois que eu me toquei nisso, eu tô nem aí mais. E talvez, agora que eu dei atenção pra isso, você comece a reparar na minha celulite e no meu joelho escuro. Se eu não falasse, talvez, você nunca reparasse. Só que eu já não me importo mais de falar sobre isso, porque eu sei que você pode até reparar, mas já já você tá olhando, reparando na sua própria aparência. Você precisa ter muito tempo livre, ser muito desocupado pra estar reparando defeito em mim. A gente é insignificante pra maioria das pessoas. Até quem mais te ama também tá preocupado com a própria vida, porque é natural do ser humano. Por mais que as pessoas amem você, elas precisam resolver os próprios B.O. Você entende isso? É libertador num nível que eu não consigo explicar. E eu vejo muitas pessoas discutindo sobre isso, né? Sobre o apoio, muitas vezes, não vir justamente de quem você mais ama, de quem mais importa pra você. E às vezes a pessoa não se importa com os seus sonhos, né? Só que eu acredito também que tem muita coisa por trás disso. A primeira é que muitas vezes
A pessoa simplesmente não faz ideia que aquilo ali é importante pra você, porque não tem como adivinhar, simples assim. Se você tá ensaiando mentalmente e começar uma faculdade, começar a produzir conteúdo, isso é algo que só existe na sua cabeça. Só que eu acredito que para além da gente começar, às vezes leva tempo mesmo pro outro entender que aquilo ali não é um hobby, ou que aquilo ali é um hobby, mas importa pra você. Cada pessoa vai lidar de um jeito. E a partir do momento que você começa, é que você vai precisar encarar a opinião dos outros, os olhares dos outros e talvez a falta de apoio dos outros também. Só que, no final das contas, será que isso verdadeiramente importa? Porque, no final das contas, quem vai precisar lidar com as consequências de tentar ou não é você. Se der certo ou se der errado, o BO é todo seu. E falar que ninguém tem a obrigação de apoiar os nossos sonhos. O sonho é seu e às vezes você pensa duas vezes antes de correr atrás, quem dirá o outro. Lembrando também que cabe a você decidir se você quer manter essa pessoa na sua vida ou não, dependendo da reação que ela tiver. E vem a segunda coisa. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que menos querem que a gente cresça. Eu acho que foi o padre Fábio de Mello que falou há muitos anos atrás, eu nunca esqueci isso, que a gente descobre quem é amigo de verdade nos momentos felizes. Porque às vezes tem gente que se mantém perto quando a gente tá na desgraça, só pra acompanhar a nossa vida afundando. E é de verdade, viu? Com o tempo a gente vai entendendo que tem gente que não suporta mesmo a nossa felicidade e vai se distanciando com o tempo ou vai tornando a relação insustentável até o ponto que você quer distanciar a pessoa de vez. No final das contas, acaba sendo um livramento, então eu nem encaro como algo ruim. E é justamente por conta de todas essas dificuldades que eu acredito que muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito pra começar. Numa tentativa de não precisar lidar com tudo isso, só que realmente não tem como pular fase. O momento perfeito, ele de fato não existe. É meio óbvio, mas realmente a gente só fica forte passando pelas situações difíceis e a gente só fica bom fazendo. Não à toa, uma faculdade dura 4 anos. O processo é longo por um motivo e o começo sempre é difícil, sempre é ridículo, não tem pra onde correr. É justamente assim que a gente fica bom. Tem tanta coisa que eu olho assim e falo, meu Deus, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria passado essa vergonha, eu não teria passado essa raiva, eu não teria quebrado a cara. Mas é óbvio, eu só tenho essa cabeça de hoje justamente porque eu vivi isso. E eu aprendi, né? Porque tem gente que vive e também não aprende e não adianta de porcaria nenhuma. O primeiro namoro, o primeiro trabalho, a primeira vez dirigindo, todas as primeiras vezes são ridículas. E no final das contas, essa é exatamente a magia por trás de viver. Só que o grande problema é a forma com que a gente vai mudando a nossa visão sobre isso ao longo da vida. Porque quando você é criança e vive várias primeiras vezes, uma atrás da outra, você enxerga o mundo com curiosidade, com empolgação, você quer descobrir mais, você quer aprender mais. Aí quando você chega na adolescência, já começa aquela palhaçada de querer envelhecer antes do tempo, parecer mais maduro, fazer coisa que não pode. Aí chega no mercado de trabalho, a gente quer performar também uma experiência que não tem, parecer ser proativo, ser responsável, porque é justamente assim que a gente cria as nossas primeiras oportunidades. Mas ao mesmo tempo, é nesse processo que a gente vai invalidando a magia de viver as coisas pela primeira vez. Um tempinho atrás eu fui convidada para conhecer os estúdios da Globo, porque ia lançar a nova novela das 9 e eles fazem uma bateria, né, durante uma semana de lançamento e tal. Nessa ocasião foi eu e mais umas 20 pessoas, eu acho, para conhecer os estúdios, entrevistar os atores. Só que eu acho que além de mim, só tem mais uns 2 criadores de conteúdo. A maioria era jornalista que já estava acostumado a ir pra lá, que ia basicamente todo mês bater ponto, fazer entrevista e tudo mais. Quão idiota eu seria se eu fingisse o costume só pra não me sentir deslocada ali no meio de um monte de gente que já estava acostumada com aquilo ali. Eu sei que é um exemplo grande, pelo menos pra mim, né? Foi super importante. Mas isso serve pra muita coisa na nossa vida. Porque às vezes a nossa vida tá sem graça justamente porque a gente tem se comportado como uma pessoa completamente sem graça. E eu sei que muitas vezes a gente finge costume justamente porque aquilo que é novo assusta. Às vezes você tá vivendo algo novo que você sonhou muito. O sentimento de inadequação, a gente vai se contendo com medo do que o outro pode pensar, de parecer ridículo, porque aquilo que era um sonho pra gente talvez seja algo muito básico pro outro. Só que aí eu sempre tento fazer exercício de parar pra refletir rapidinho. Quão idiota é alguém que se incomoda ou acha vergonha alheia o fato de uma outra pessoa estar vivendo algo que sempre sonhou? Será que a opinião dessa pessoa importa tanto assim? Eu sei que eu perguntei sobre tudo mesmo, fiquei igual pinto no lixo. Aí eu fico pensando, talvez se eu tivesse preocupada em fingir costume, em me conter, eu perdesse a magia de estar ali. Vê que idiota. Vem um outro ponto, a comparação colabora muito com tudo isso também. Eu não gosto de colocar na caixinha que isso é culpa das redes sociais, porque eu realmente acredito que as redes sociais são só um reflexo do que a sociedade sempre foi, sempre teve. Só que se antes eu me comparava com os meus amigos de escola, com os meus primos, hoje em dia eu posso me comparar com qualquer pessoa no mundo. Mas eu acredito também que é uma questão de ótica, porque ao mesmo tempo que você pode se comparar com qualquer pessoa no mundo, você também pode se inspirar em qualquer pessoa do mundo. Você tem muito mais referência hoje em dia do que antes. Muita coisa que na minha adolescência eu não fazia ideia de que era possível e hoje com as redes sociais eu sei que sim. Eu acredito que a comparação, ela pega muito no ponto de que, às vezes, o nosso maior sonho,
ele pode ser algo muito simples para outra pessoa. Aí a gente começa a se comparar do jeito errado. Quando você vê, você tá diminuindo as suas conquistas, a sua vida, a sua existência no mundo. Aí você realiza uma coisa que você queria viver, mas quando você vive aquilo ali, você diminui, porque você fica imaginando, nossa, isso aqui pra fulano é muito idiota. Voltando para aquele exemplo do dentista. Às vezes o seu sonho é ter um jaleco. Aí você finalmente compra, ganha, enfim. Você consegue o jaleco. Aí você começa a pensar, nossa, mas fulaninho que eu sigo tem 10. Foda-se. Quando a sua cabeça vier com essas comparações, é isso que você tem que pensar. Foda-se a vida do outro. Isso é importante pra mim. Então comemore. Se permita se sentir feliz pelas suas conquistas, pela sua evolução, pela sua trajetória. Eu não lembro qual vídeo foi que eu postei no Insta. Era falando alguma coisa assim do tipo. E aí uma seguidora mandou uma mensagem muito massa. Ela disse que finalmente tinha conseguido viajar pra Beto Carreiro, que era o sonho dela. Ela queria muito conhecer. Só que aí na hora de compartilhar, ela viu uma outra pessoa postando que tava na Disney. Automaticamente, ela invalidou aquilo ali que ela tava vivendo, mesmo que fosse um sonho. E começou a pensar que era uma besteira, que tinha gente vivendo coisas muito maiores. E depois de ver esse vídeo, que eu não lembro qual foi, ela parou pra pensar que idiota mesmo ela ia estar sendo se ela não comemorasse, se ela não se sentisse feliz por uma conquista que era tão importante pra ela, porque no final das contas é a única coisa que importa. E eu acredito que a vida é justamente um exercício constante entre ter sede de fazer acontecer, colocar metas altas, correr atrás, mas também saber reconhecer o quão você tem evoluído. Ser gentil com você mesmo. Eu vi um vídeo de uma querida há um tempinho atrás, eu não lembro o nome dela, mas ela falava exatamente sobre o movimento da vida ser sutil. É justamente por isso que a gente tem dificuldade de ver a própria evolução, porque ela vai acontecendo aos poucos no dia a dia, é uma construção árdua e silenciosa. Mas se você para se comparar com você mesmo de 1, 2 ou 3 anos atrás, aí você consegue entender o quão você evoluiu, o salto que você deu. E no final das contas, essa comparação com você mesmo do passado é a única que é justa. E aí, sempre que eu me percebo procrastinando, eu gosto justamente de parar pra pensar nisso. Em quantas coisas eu não teria conseguido evoluir se eu não tivesse tentado, insistido, até realmente ficar boa naquilo ali. Inclusive, uma coisa que eu precisei insistir muito até realmente ficar boa foi na definição desse cabelo, porque até um tempo atrás eu jurava que meu cabelo era um liso volumoso, e aí quando você aceita o cabelo ondulado, até você achar uma definição que preste. E entender também que às vezes, não importa o que você faça, ele vai ficar do jeito que ele quer. É um processo. Inclusive, essa definição de hoje eu pensei que não ia prestar, mas cada vez mais eu tenho acertado ele mais fácil. Já já eu solto mais, aí ele fica mais volumoso também. A melhor coisa que eu consigo entregar hoje é esse vídeo daqui. Eu tenho certeza que daqui a um ano eu já vou achar ele meio ridículo. Daqui a uns 2, 3, eu com certeza vou achar ridículo. Mas pelo menos eu vou mergulhar de ter começado. Inclusive, esse é um outro exercício muito massa. Você parar pra pensar no sentimento que você vai ter depois que você fizer aquilo que você tem procrastinado tanto. No final das contas, isso é sobre construir uma vida que lá na frente a gente vai se orgulhar. É sobre ser uma pessoa que lá na frente a gente vai se orgulhar de ter sido. Será que lá na frente você vai se orgulhar das atitudes que você tem tomado hoje? Eu não quero decepcionar a minha eu do futuro, porque eu já me decepcionei muito nas várias vezes que eu não fui fiel ao que eu queria, eu não fiz o que eu precisava fazer. Sabe aquele amigo que você sempre bate na mesma tecla, mas ele nunca muda, ele nunca escuta, e aí com o tempo você vai perdendo a confiança nele? Eu já fiz muito isso comigo mesma. Eu falei várias vezes que eu ia fazer várias coisas que eu não fiz, ou que eu comecei, mas não continuei, e eu me decepcionei várias vezes, eu fui perdendo a confiança em mim. Então eu tenho me esforçado demais pra ser fiel aos meus sonhos, pra olhar lá na frente e sentir orgulho do que eu tenho feito hoje, e tentando equilibrar também entre ser gentil com essa pessoa que tá tentando tudo isso. Que às vezes a gente é tão duro com si mesmo, que aí o processo ele perde até a magia, ele perde até a cor. Dito isso, começa. Hoje eu comecei uma coisa que eu tava procrastinando há muito tempo. Espero que de algum jeito isso te inspire e te ajude a você começar algo que você quer muito também, pra lá na frente a gente se orgulhar do que a gente tem feito. É isso, beijo. Voltei aqui pra pedir pra você comentar, pra você curtir, se inscrever. Eu sou nova nisso, né? Então não tinha lembrado de falar. Beijo.